Olá, eu sou a Jéssica, sou pastora aqui no Ministério Deus de Promessa e viemos falar de um assunto muito que eu acredito ser importante para este tempo, para esta juventude. Eu sou a pastora Érica, também faço parte do Ministério Deus de Promessas e junto com a pastora Jéssica nós vamos entrar numa pauta, num tema que eu acho que é de grande valia dentro dos dias de hoje, né? Hoje nós estamos aqui no Sítio Shalom, num retiro de jovens, num acampamento de jovens e nós conversando antes de vir falar com vocês acerca de um assunto muito importante, né? Como ser imitador de Cristo Nos tempos atuais. nos tempos atuais. Como que a juventude de hoje pode tomar Cristo como exemplo para fazer a diferença neste tempo, né, pastora? Sim, e pastora, e é tão importante falarmos disso, porque assim, os tempos mudaram. E como nós podemos trazer isso para a nossa juventude como igreja, sendo que nós estamos num tempo tão diferente. Que as coisas mudaram. Dos tempos de Cristo, né? Muito, muito. Dos tempos que Jesus pôs os pés nessa terra, muitas coisas aconteceram, só que o mesmo Deus continua sendo Ele. Sim. E Satanás também, né? Sim. E os jovens às vezes entram num contexto de normalização de situações que não condiz com a palavra de Exatamente. Deus, que não muda. Sim. E entender que nós até compreendemos essa questão da juventude, porque a cada dia que passa, novas coisas surgem e o jovem, o adolescente, ele passa por uma transformação. Sim. Sim. É um momento ali de desenvolvimento, onde surgem as emoções. E como... De formação, né? Eles estão se formando tanto no contexto emocional quanto no espiritual. Exatamente. Né? E às vezes os jovens, eles têm essas emoções mais, né? Para trabalhar, mais intensa e acabam não entendendo que Jesus tem que fazer parte desse contexto, né? E Paulo, nós duas estávamos conversando um pouco antes, e Paulo, ele nos ensina muito acerca disso. Porque até a pastora Jéssica falou um ponto bem importante antes da gente começar, que Paulo é um dos maiores exemplos, porque assim, as pessoas falam assim sobre Jesus, né, que é o nosso maior exemplo. Mas Paulo não andou com Jesus. Paulo não conviveu com Jesus, ele foi um apóstolo sim, mas não estava na equipe de 12 de Jesus, pastora Jéssica. E assim, é uma das histórias assim, bíblicas que eu sou apaixonada. Também quando sou apaixonada. Fala de Paulo, porque assim, foi um homem que entendeu a sua chamada. Foi um homem que entendeu quem era Cristo realmente, porque exatamente. Ele teve um encontro com Jesus em um tempo que ele era perseguidor da igreja. Ele era perseguidor do evangelho. Ele era um pecador que viveu no contexto de fazer tudo ao contrário do que Jesus pregava. Então, assim, por isso que Paulo tem que ser... os jovens de hoje, né, nós estamos aqui num retiro, num acampamento, diante de uma festa onde o mundo impera, onde as coisas da carne imperam. Sim, governo. E os jovens, eles têm que entender e tomar posse disso, que nesse tempo eles podem e eles conseguem ser a diferença. Até porque Paulo, uma das palavras de Paulo para a igreja e para aqueles que eram seus seguidores eram: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E isso é muito extraordinário. Por quê? Porque para que eu chegue a alguém e diga assim, olha, pode ser meu imitador. Faça o que eu faço. Faça o que eu faço. Pode fazer o que eu faço. Era uma convicção muito grande para ele. Sim. Porque para você chegar para alguém e falar assim, olha, pode me imitar que vai dar certo. Pode fazer o que eu faço, que é o que vai dar certo. Pode pá, como os jovens falam. E Paulo, ele traz essa questão, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Exatamente. Então, nós precisamos ter essa convicção da nossa jornada com Jesus de uma forma assim, tão convicta. Tomar posse mesmo, né, pastora? De trazer à existência isso que Paulo falou. Pode fazer.
sigam Jesus, que ele realmente é quem faz a diferença. A ponto dele dizer assim, viver para mim é Cristo e morrer será lucro. Então assim, Paulo verdadeiramente, ele teve uma convicção da sua chamada, ele teve uma certeza tão grande de Cristo. De quem Cristo era, né? Do que Cristo entrou na vida de Paulo, na vida de Saulo, que o transformou em Paulo, de uma forma que ele nem lembrava de onde ele tinha saído. Porque assim, a verdadeira... Cristo não nos chama para ser convencido. Sim. Cristo nos chama para sermos convertidos. E convencer o próximo. Exato. Porque o convertido, ele vai viver uma transformação de dentro para fora. De dentro para fora. Então nunca mais ele vai ser o mesmo. Ele começa a viver uma transformação tão grande na sua vida, na sua jornada, e eu falo por mim, porque quando eu cheguei na presença de Deus, pastora, eu era uma jovem de 17 anos. Eu era uma jovem que o mundo dizia assim, porque o mundo, ele fala, né? Você vai perder a sua juventude indo para a igreja. Você vai perder a sua juventude... Fazendo o que você não tem vontade, porque é isso que o mundo prega acerca de ser cristão. Você não vai fazer o que você quer. Exato. E foi isso que eu vivi, né? Eu era jovem, o pastor também, tínhamos muitos amigos, gostávamos das coisas do mundo. E aí quando eu falei assim, eu quero esse Jesus para minha vida, sabe? Eu tive que deixar muita coisa para trás, eu precisei renunciar. Do seu eu, da sua vontade, né, pastora? Porque quando a gente toma posse de quem Jesus é nas nossas vidas, a gente passa a viver Jesus. E olha como Paulo foi extraordinário, de um exemplo para os jovens mesmo de hoje, que às vezes falam dessa forma, eu não vou seguir a Cristo porque eu não vou fazer o que eu era. Não vou conseguir viver de uma forma específica, mas Paulo, ele viveu de uma forma que ele conseguiu arrastar multidões. E ele transformou, através da autoridade de Jesus, Timóteo. Exato. Nossa! Ele trouxe Timóteo para o contexto de Jesus sobre a vida de uma pessoa. Sim. No entanto que Timóteo era um jovem, quando Paulo o conheceu, e os questionamentos de jovens vai surgir. E Timóteo foi sobre Paulo. Acredito eu, trazendo isso. Ai, Paulo, mas eu queria ir para um baile de carnaval. Ai, Paulo, mas eu acho tão legal aquele tipo de música. E o que Paulo falou para Timóteo, pastora Jéssica? Eles podem, você não. Você não. Você é diferente. Você é diferente, é isso que os jovens, eles têm que tomar posse, porque ser diferente em Jesus não é ser diferente na sua essência de pessoa, na sua essência de ter amigos, mas de ser a diferença onde Deus os plantarem. Exatamente. E é muito importante, assim, você jovem entender e compreender, pastora, que o jovem, ele vai ter suas dúvidas. Como nós, que não somos tão jovens. Nós somos jovens ainda, pastora. Nós não somos tão jovens assim, mas nós temos as nossas dúvidas. Então, não é errado você perguntar, não é errado você ficar confuso às vezes. Na verdade, é bom. É bom. E como é importante, tipo assim, o jovem, ele ter líderes, ele ter pessoas que ele vai lá, que ele vai se sentir acolhido, que ele vai se sentir amado, porque nós estamos aqui para isso. Para isso. É bíblico, né? Quando os mais velhos, os mais sábios... De uma sabedoria, né? Uma sabedoria dada por Deus. Foi isso que Deus mudou a sabedoria de Saulo. Porque Saulo, ele era um homem intelectual, conhecedor, ele é poliglota, pastora Jéssica. Ele falava muitas línguas, ele é estudioso de uma inteligência. Porque sábio ele se tornou depois que Jesus o alcançou. Porque a sabedoria vem do alto, diz a palavra, não é verdade? Não, e é tão interessante assim, quando nós trazemos para esse contexto de que o jovem, ele não está sozinho, entenda. O jovem precisa ter essa compreensão. Precisa. Que vai ter momentos que ele vai estar confuso, vai ter momentos que ele não vai entender, vai ter momentos de crise e faz parte, tá?
faz parte. Isso vai acontecer vai mesmo. Vai acontecer naturalmente. Natural. Mas o quanto é importante o jovem entender que ele não está sozinho. Não está sozinho. Que vai ter momento que ele vai precisar conversar, vai ter momento que ele vai precisar tirar dúvida, vai ter momento que ele vai precisar de um colo. Embora Paulo, trazendo para a história de Paulo, ele teve uma convenção em Cristo e ele também teve pessoas que o ajudaram. Que lhe ensinar. Até porque quando ele tem esse encontro com Jesus, ele fica cego, Jesus conversa com quem? Com Ananias. Direciona Ananias a derramar uma porção sobre a vida de então Saulo. Isso. Né? Para que ele se tornasse Paulo. Esse grande homem que fez a diferença. Que fez a diferença. Então, assim, às vezes eu encontro jovens que até dizem assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer tal coisa, mas quanto é importante nós como jovem colocar Cristo como centro da nossa vida. Colocar Cristo como o principal de todas as coisas. Porque tudo que nós vamos fazer, nós precisamos perguntar, o Senhor vai estar na jornada, o Senhor vai estar nesse lugar? Eu lembro quando eu fui entrar no meu processo de ir para a faculdade, porque eu vou falar sobre isso, e é importante. Sim. Muito jovem, quando acaba ali o ensino médio, eles entram nesse processo da faculdade. O que eu vou ser, o que eu vou fazer. O que eu vou fazer, e aí você entra ali nesse contexto de ter que lidar com outras pessoas, vem muitas mudanças ali, você vai conviver com outras pessoas que muitas das vezes não creem em Cristo. É um processo de transição que às vezes dá uma bagunçada no emocional, né? E aí você, jovem, eu quero te dar aí uma dica muito importante. Antes de você fazer qualquer coisa, faça uma oração antes. Essa direção àquele que vai conduzir as coisas. Sabe uma coisa que você tem que fazer? Senhor, o Senhor vai estar onde eu vou estar? O Senhor vai estar no processo, vai estar no caminho? Porque se o Senhor falar para você que não vai estar, não vá. Porque é muito importante quando nós andamos na direção e no propósito, o Senhor ele vai nos conduzir, pastora, ao lugar certo. Alvo. Foi isso que Paulo ensinou. Existe um alvo a ser seguido e este alvo é Jesus em todas as coisas. Se a gente não ter o alvo do direcionamento de Jesus, vamos ser frustrados. A gente vai se frustrar em tudo. E os jovens, eles, às vezes eles se frustram por falta de direção, de direcionamento. Então, jovem, essa palavra é para você hoje, nessa tarde. Então, que você tome posse, né, pastora Jéssica? E assim, se você quer uma dica, vai lá, pega uma Bíblia. Comece a ler de Atos, que foi ali que começou a história de Paulo. Lê as suas cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Tem um conteúdo extraordinário. Porque assim, a Bíblia, tem muito jovem que fala assim, nossa, mas a Bíblia é um livro muito velho, pastora. Ele é mais atualizado do que o jornal que saiu ontem. Exatamente. Então assim, a Bíblia ela nos atualiza de tudo no dia de hoje. E se você tomar posse do que a pastora Jéssica falou, do direcionamento, até do seu amanhã a Bíblia te direciona. E eu quero deixar para você, jovem, entenda uma coisa, quando você compreende quem é Jesus na sua vida, você vai viver uma vida com propósito. E esses dias eu vi uma frase assim que me deixou impactada, que a maior tragédia na vida de um homem não é morrer sem Cristo. A maior tragédia não é morrer cedo, né? É viver uma vida sem propósito. Então que você, jovem, possa pensar hoje, sua vida tem propósito? E qual é esse propósito? Guarde essa palavra no seu coração. Porque quando nós entendemos o chamado de Deus, o porquê Jesus nos chamou, o porquê Jesus nos escolheu, nós vamos viver uma vida com propósito. E então, Deus tem propósito para você, jovem. Tome posse dessa palavra, amém? Amém? Beijo no coração, Deus os abençoe. Nós vamos fazer uma oração agora, amém, né? Para que você, em nome do Senhor Jesus, possa ser alcançado todos os dias por essa graça, por esse favor, que o céu ele continue se manifestando sobre a sua vida. Porque quando nós vivemos o céu manifestado na nossa vida, a nossa vida não será mais a mesma. Em nome de então Jesus. Nós queremos te convidar agora a fechar teus olhos,
aí, aonde você está mesmo. Eu não sei se você está no seu quarto, eu não sei se você está na sala, eu não sei se nesse momento você está com o celular na mão, eu não sei se você está na rua, na escola ou na faculdade, mas eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e que o Espírito Santo de Deus nesse momento, ele possa te visitar. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer o que ninguém mais pode por você. O que teu amigo, o que teu pai, que tua mãe, o que teu namorado ou namorada não consegue fazer. Nós queremos orar por você nesse momento. Espírito Santo de Deus, aonde estiver esse jovem. Eu não sei como anda o coração dele ou o coração dela. Mas de uma certeza nós temos, Senhor. O Senhor conhece a intimidade. Sim, Deus, o Senhor conhece o oculto e o profundo. É verdade, então Deus. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa visitar esse jovem e que eles possam sentir o que nós estamos sentindo nesse momento. Jesus. Que eles possam ser impactados, Senhor, através da Tua palavra, porque ela tem o poder de transformar vidas. Ela tem o poder de tirar pessoas das trevas. Jesus. Ela tem o poder de tirar pessoas do cativeiro e transformar a história. Então, Senhor Jesus, que esses jovens possam ser alcançados, que eles possam ser cheios do Teu Espírito, assim como foi Paulo. Paulo, ele teve um encontro tão poderoso, Jesus, que ele teve uma vida transformada e por onde ele ia e por onde ele passava, ele deixava a marca dessa transformação. Ele conseguia, Senhor Jesus, através da sua vida, testemunhar quem era o Senhor. Jesus. Então, nós declaramos nesse momento que esse jovem que está ouvindo agora essa oração, eles sejam impactados de uma tal forma que a depressão vai ter que sair, a enfermidade, as crises vai ter que sair, porque Tu és o Senhor que visita a mente, o coração, o Senhor é aquele que faz o que a medicina já descartou, Tu és o Senhor que muda a história de qualquer um. Pode ser a pessoa mais frustrada dessa terra, quando ela se encontra contigo, Senhor, ela tem uma vida transformada por completo. E nós oramos nesse tempo, Senhor, Deus. Não por jovens emocionados, não, Senhor, porque a emoção, ela é momento, mas por jovem transformado e convertido em Ti, porque pode passar fase, pode passar tempo, mas eles vão entender, assim como Paulo entendeu a chamada do Senhor na vida deles. Deus, então, Senhor, nós abençoamos esse jovem hoje, em nome de Jesus. Declaramos um novo tempo, um tempo novo, um tempo de reconhecimento de Jesus sobre a vida de cada jovem. Declaramos um novo tempo, um novo estágio e uma nova identidade em Ti, Jesus. É isso que nós declaramos em o nome de Jesus. Amém.